Fala galera do Graça que Educa, tudo bem por aí? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e eu estou muito feliz, muito empolgado, muito contente, porque hoje eu vou ter uma consultoria aqui de saúde com meus amigos, é isso aí. Hoje a gente vai falar do cristão e o cuidado com a saúde. E eu estou aqui com esses convidados excelentíssimos para conversar sobre essa temática. Eu quero que você participe junto com a gente. E antes de mais nada, eu quero até dar um feedback aqui. Hoje eu não tenho o meu amigo Vinícius aqui, não está presente com a gente, por motivos de saúde. Ele não estava bem, mas ele vai ficar. Então hoje a gente não conseguiu estar aqui com a presença dele para ele fazer parte desse bate-papo aqui comigo. Eu espero que até quando esse episódio for lançado, eu tenho certeza que ele já vai estar bem, mas peço que você mande uma mensagem para ele aí, desejando melhoras para ele mesmo assim, tá? E continuando, vamos voltar aqui. Eu quero pedir para você que você curta e comente e compartilhe aqui esse vídeo, porque daí o YouTube vai entender que o conteúdo que a gente está falando aqui ele é relevante e ele vai levar isso para mais pessoas. Ele vai entregar esse episódio aqui para mais pessoas que, na verdade, são importantes para elas o tema também. Nosso tema de hoje é o cristão e o cuidado com a saúde. E eu estou aqui com meu amigo Lucas e minha amiga Larissa, mas também meus irmãos em Cristo, para a gente bater esse bate-papo aqui, tá? Então, primeiramente, eu quero que, Lari, você dê as boas-vindas pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É um prazer para mim estar aqui fazendo parte desse momento. E também eu tô aqui com o meu amigo Lucas. Para mim, que já sou amigo, é Luquinhas. Luquinhas, dá uma boas-vindas pra galera aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá pro bate-papo. Bom, gente, para quem não conhece a Lari e o Luquinhas aqui, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês deles, tá? A Larissa, ela é graduada em fisioterapia e ela é proprietária também do consultório Larissa Acipreste, fisioterapia e quiropraxia. É até difícil de falar isso, né? Mas ela também é casada, cristã e agora é mãe. Ela tá gravidinha. Logo, logo aí vai estar vindo a menininha, né? Helena. A Helena, logo, logo tá vindo aí. E ela também faz parte lá da nossa igreja, na nossa comunidade, a gente faz parte da igreja do Vista Alegre, quadrangular do Vista Alegre. Um beijo, um abraço para todo mundo lá na nossa igreja. O Lucas, ele está aqui também, ele também é graduado em fisioterapia, os dois aqui são fisioterapeutas, e o Luquinha, ele atua como fisioterapeuta lá no Instituto Moody, aqui na nossa cidade mesmo, em Campinas, mas ele também já foi fisioterapeuta de alguns clubes de futebol, dentre eles o Bragantino, o Caldense lá de Minas Gerais, e por último agora, aqui na cidade de Campinas, o Guarani. Ele também é casado e também faz parte lá da nossa igreja, lá no Vista Alegre. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar do cristão e o cuidado com a sua saúde, tá? Eu quero, para começar o nosso bate-papo aqui, abrir a pergunta para vocês dois. A gente vê que na palavra de Deus tem um respaldo falando sobre a importância do cuidado com a saúde, mas a gente vê que muitas vezes só é dado ênfase na parte de cuidar da saúde espiritual, sabe? E aí é deixado um pouco essa parte de lado, não é tão falado, né? E eu queria saber de vocês, assim, qual que é a opinião de vocês sobre esse tema? Vocês que cuidam da saúde das pessoas, ajudam elas a cuidarem da saúde, o que vocês têm para dizer numa ótica de profissional, mas também numa ótica cristã, de alguém que possa aconselhar, dar uma direção, uma apenas opinião de quão é importante a gente ter esse cuidado com a saúde para ter a nossa fé coerente e tudo mais? Na minha opinião, é importante. Até vendo pelo lado da minha área de atuação, a gente encontra dentro da igreja, a gente se depara com algumas situações ortopédicas em si. Às vezes um irmão não consegue se ajoelhar para fazer uma oração, ou não consegue ficar em pé pois tem uma dor na coluna. Então, na minha visão, é muito importante, pois até mesmo um missionário, quando ele vai, ele fala que ele quer cumprir o ID na vida dele, ele quer sair pregando o evangelho, mas às vezes o cara sente uma dor no joelho e não consegue andar um quilômetro, por exemplo. E às vezes o cara acha que pode, sei lá, andar muito, o sonho dele viver a vocação dele. Passear pelo bairro, pregando em si, mas ele não tem saúde suficiente para aquilo. Então, na minha visão, é importante cuidar do templo do Espírito, né, que é o que a Bíblia fala, que eu sei que isso abrange outras coisas, até sobre moralidade sexual, algumas outras coisas assim, mas
pensando na saúde física, no meu ponto de vista, é de suma importância, pois é do nosso corpo que a gente precisa para pregar, para cumprir a promessa de Deus sobre a nossa vida. Partindo do que o Lucas falou, é importante até para você poder cuidar de outras pessoas do corpo de Cristo, você precisa estar bem. Não dá pra gente ofertar aquilo que a gente não tem. Então, é muito importante ter saúde. Tanto essa questão do ID, eu queria já pegar no ponto aqui, que é acessibilidade dentro da igreja. Assim, a gente chama, pede, né, pros irmãos ir atrás das ovelhinhas, mas tem muita igreja aí que vai como? Não tem uma rampa de acesso. Verdade. Não, o acesso é muito difícil. Ou tem uma rampa e depois tem uma escada. Banheiro, não tem banheiro acessível. Então, assim, eu acho que aproveitando já isso também é algo que a gente precisa rever. Tá, então eu entendi e o que vocês falaram já me disparou 2 gatilhos aqui importantes. O Luquinhas, você falou então, tipo, da importância da gente ter o cuidado com a saúde. Presta atenção nisso aqui. Porque às vezes o simples ato de ajoelhar ou ficar de pé pode incomodar a pessoa por conta de dores, na questão ortopédica que você disse, né? Me corrija se eu estiver falando errado. Sim. O profissional aqui é você, não eu. Isso me lembra. E depois você falou na questão de tipo, eu quero viver o ID, eu quero ir para as nações, eu quero, sei lá, cumprir a minha vocação. Eu vou entender nesse cenário. Que pode ser um missionário pelas ruas, um evangelista, ou pode ser um professor de escola bíblica que fica 2 horas de pé. Até certo? Pregação, né? O pastor. Ou até alguém que está pregando. Então você está dizendo que o não cuidado pode gerar uma interferência diretamente no seu culto particular, entendeu? Eu ajoelhar, eu orar. Deus vai ouvir minha oração se eu estiver sentado? Vai. Mas Sim. Talvez você tenha o desejo de querer ajoelhar. Talvez você quer ficar de pé para adorar a Deus e você está no seu corpo limitado. Faz Sim. sentido isso? Faz. Então, o não cuidado realmente afeta diretamente o meu culto particular e também a minha vocação, o exercício da minha vocação. Sim. Entendi. Não, acho que vendo por esse lado, realmente faz sentido, sim. Eu acho que a gente cumprir determinadas funções, ou seja, tudo que exerce função, exerce funcionalidade, ou seja, faz de funcionalidade. Ou seja, eu preciso ser funcional para aquilo, para exercer algo. Então, eu tenho que ser funcional, eu tenho que praticar minha funcionalidade. Tem um irmão da igreja que eu conheço e que ele é praticante de 1 hora todos os dias de oração. E ele cumpre isso na vida dele, e eu sei, né, eu já presenciei, em umas conversas que eu tive com ele. E um dos relatos dele, para mim, foi que isso já estava o limitando já, e foi por isso que ele foi buscar uma atividade física. Então, ou seja, ele precisava ser funcional, ele precisava colocar a funcionalidade dele em prática para que ele exercesse a espiritualidade dele. Né, vendo em si a oração dele, né, a conversa dele com Deus. Então, isso daí tem o beneficiado através das atividades que ele tem feito. E você está querendo dizer, então, que tipo, uma coisa ajudou a outra. Isso. Eu quero ter um bom desempenho na minha vida espiritual, mas eu tenho a preocupação de cuidar do meu corpo com atividade física, que você falou. Isso. Ajudou ele a ter esse bom desempenho lá. Então, uma coisa vai equilibrando a outra. Hilário, aquilo que você estava falando a respeito da importância da gente fazer atividade física, eu acho que caminha junto, né? Com a importância da gente receber as pessoas que têm dificuldade. Você falou da questão de nós estar... Acessibilidade, né? Esse foi o termo. Isso. Como é que as igrejas podem pensar em começar um trabalho de acessibilidade? Hoje a gente tem internet, que a gente consegue chegar na casa das pessoas. Mas, se caso a própria pessoa que está em casa quiser participar de uma reunião, quiser participar de um ambiente eclesiástico, e a igreja não está preparada, aonde tem que começar essa preparação? Bom, primeiro na conscientização, né? De que a gente, no pregar o evangelho a toda criatura, a gente tem que ter noção que existem pessoas que têm limitações diferentes da nossa. Então, hoje existem as normas básicas, né, de acessibilidade, as regras básicas, igual o corrimão, antiderrapante, metragem de banheiro, essas coisas,
para um prédio comercial poder funcionar. E eu sinto, não, assim, em vários lugares a falta ou o desconforto de algumas pessoas, por exemplo, para fazer coisas básicas, necessidades que seriam básicas, como ir no banheiro. Então, tem algumas mudanças básicas que a gente pode investir. É claro que, assim como outras coisas que é importante a gente investir, tipo som, instrumental, para ter uma coisa bacana, ter mais conforto, mais aconchego, também é necessário a gente pensar mais para esse quesito. Não só para um cadeirante, mas eu falo para um idoso, para uma pessoa mais obesa. Então, assim, isso também faz parte do se colocar no lugar do outro. É uma consciência que a gente espera que desperte na cabeça das pessoas sobre o cuidado com a saúde, mas o coletivo da igreja ter essa consciência de também cuidar das pessoas quando elas vierem. Isso. E também ajudar. Às vezes, assim, você tá vendo que alguém tem alguma dificuldade, nem sempre a pessoa se sente confortável em pedir. Então, Verdade. assim, se propor, se precisar... Subir a escada. Isso, ajudar. Subir a escada, alcançar, achar um lugar legal para a pessoa poder sentar durante o culto. Você falando nisso, me vem a memória, me vem aqui na minha cabeça a questão daquele paralítico que os amigos desceram ele até uma reunião onde estava Jesus. Isso. Então, tipo, essa empatia, essa questão da consciência, na verdade, ela tem que estar espalhada como um todo, né? Para eu ajudar aquele que precisa e para eu preparar o ambiente para aquele que precisa, porque às vezes parece mesmo. Acho que são duas coisas, né? Primeiro o alto investimento, ou o investimento que tiver em som, em mídia, em coordenação, em ajuste, em qualquer coisa que seja do tempo, mas olhar com um olhar especial para essa questão. E aquele cenário, tipo assim, poxa, a igreja que é pequena, a igreja, agora que eu falo, é instituição, tá? Não são pessoas, a igreja é instituição. Que é pequena, que tem pouco recurso, ela também pode, de alguma forma, se preparar para isso. Hoje em dia, assim, tem até substituições que você vê na internet. Por exemplo, dá para você fazer o seu corrimão adaptado, cano de PVC. Então, assim, falando em custo-benefício, tem coisas que saem mais barato que você consegue e não deixar de lado essas... Acolhimento. Isso. Então, assim, tem como fazer num custo menos, né, elevado. Ou seja, o custo ele não vai ser desculpa. Isso, não vai ser uma desculpa para deixar. Porque às vezes a gente acaba investindo em outras coisas que são tão mais caras, né? Um custo tão mais alto, e tem coisa básica que a gente vai deixando e poderia ser feito. Necessário cuidar das pessoas, nós uns aos outros, e também, tipo, olhando para essa questão você citou, né, da instituição, olhar para essas pessoas também. Ô Lari, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Você é voltado mais para a área de um cuidado tipo pós-operatório. Sempre quando tem um pós-operatório ali é porque houve alguma patologia, tal, alguma cirurgia após isso. E esse cuidado, se ajuda a pessoa a se reabilitar, certo? Certo. A minha pergunta é o seguinte. Eu queria, não é uma pergunta, sabe, mas assim, querer entender assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade de querer cuidar da saúde? Beber água, fazer exercício, sentar direito, ter postura... aquilo que a gente sabe que é o óbvio, mas porque a gente não faz, entendeu? Porque isso vai tocar na nossa esfera espiritual e a gente já conversou sobre isso. Mas antes de encarar essa realidade, vamos voltar um passo antes, vamos entender aqui dentro, tipo, por que as pessoas não têm talvez essa maior motivação em cuidar de si próprio? Acho que o principal é porque é cômodo. Nosso corpo ele é super inteligente, ele se adapta tanto a estímulos bons quanto a estímulos ruins. E a nossa geração, infelizmente, está cada vez mais preguiçosa e sedentária. Então, assim, a partir do momento que a gente entender que é melhor prevenir do que remediar, não precisar esperar passar por um trauma ou um pós-cirúrgico para valorizar mais o quanto o nosso corpo ele é independente e funcional, a gente preferiria, se pudesse voltar antes de passar por esse processo, prevenir. Você acha que para prevenção falta estímulo, motivação, educação?
educação, informação, ou todo mundo tem informação suficiente, só não faz, assim, porque não quer? Eu acho que um pouquinho de tudo, no geral. Tem gente que, de fato, assim, ainda não sabe ou não entendeu o quão importante isso é. Algumas pessoas usam de desculpa também o lado financeiro. Mas hoje em dia, assim, ainda mais com a era da internet, a gente consegue colocar um vídeo no YouTube aí, 15 minutos e fazer um hit, por exemplo. E movimentar, já sair da esfera ali do sedentarismo para o menos sedentário, né? Começar uma vida de atividade. Então, eu acho assim, que é um pouquinho de tudo. Hoje a gente tem um pouco mais de acesso de informação a respeito de cuidados, orientações com o nosso corpo. Mas aí também vai da questão de interesse, né? A partir de que momento isso é interessante para mim? Eu preciso mudar? Eu tenho esse conhecimento de que eu preciso mudar minha rotina, mudar meus afazeres para ter uma qualidade de vida melhor? Tá correto eu pensar da seguinte forma, que eu tô matutando aqui na minha própria vida. Eu pensar da seguinte forma que se eu não cuido daquilo que, até com uma ótica cristã agora, se eu não cuido daquilo que Deus me deu, eu tô até desvalorizando aquilo que Ele me deu, tipo, o amor próprio que Ele me deu, a chance de vida que Ele me deu. Eu não tô me amando porque eu tô me autodestruindo, certo? Faz sentido isso para você, olhando para essa ótica cristã? Então, tipo, eu ignoro essa parte de ser a origem da vida Deus e o destino dela também. Então, eu tô, cara, abrindo mão, não é, tipo, da minha vocação. É aquilo, o veículo a qual eu exerço minha vocação, é o veículo a qual eu devolvo meu culto a Deus. Então, tipo, falar do evangelho integral, que envolve todas as esferas da minha vida, eu ser negligente desse jeito, tá? No seu ponto de vista, eu tô, tipo, me autodestruindo mesmo, essa seria a palavra, eu tô me autodesprezando o amor de Deus? Olha, é um pouco, algumas pessoas podem achar pesado, mas é isso, né? Isso me lembra da passagem que fala que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, assim, a gente, acho que o maior, hoje em dia, é não saber administrar o nosso tempo. Então, o corpo é um só, nós temos só esse, que Deus te deu. Então, a partir do momento que você não cuida do corpo que foi instituído o templo do Espírito, então, sim, você está se autodestruindo. Seria a mesma analogia com, assim, você não ora, você vai se autodestruir. Uma hora você vai se enfraquecer e vai morrer. Você não jejua, você está se autodestruindo. Uma hora você vai se enfraquecendo a ponto de você morrer. Eu não tomar cuidado com a minha saúde, com o meu corpo, eu também vou A tendência antecipar aí a minha senha, talvez. A gente ri às vezes, mas é pra gente pensar sobre isso, sabe? De quanto a nossa negligência atrapalha a coerência da nossa fé, mas também não leva para um abismo, porque a gente está se levando, essa é a verdade, né? E pegando um gancho nisso que a gente está falando, até se quiser falar, Luquinha, você também lá, o que eu ia trazer aqui é uma polêmica, mas assim, não, brincadeiras à parte, mas tem gente que ela faz uma demonização desse cuidado ao corpo, fala que vai sensualizar, fala que vai se exibir, e até chegar naquele nível da autoadoração, que é algo que a gente já vai conversar já. O que vocês acham? Tem esse pecado do cuidado ao corpo, assim, de ter essa exorbição? É pecado, não é pecado? À luz da palavra de Deus, a gente tem esse respaldo de falar, não, é necessário que a gente cuida? Eu acredito que, pensando em idolatria, eu acho que você idolatrar o seu corpo de forma complexa, ou seja, aqueles cara que vive na frente do espelho, eu acredito que seja, sim, algo ruim, né? É um pecado, sim. Mas pensando no cuidado, ou seja, pensando entre parênteses, a lei da saúde, pensando em que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque eu acho que pensando até mesmo em questão bíblica, a Bíblia é muito clara em tudo que ela fala, em tudo. Sim. Então, se ela fala que nós somos o templo do Espírito, que a gente temos que cuidar do templo, eu acho que as pessoas que pensam dessa forma, eu acho que é uma forma, tá pensando errado.
Eu entendi a parte da idolatria. Tipo, a qualquer idolatria, desde o próprio eu, o próprio corpo, a qualquer coisa, tá claro na escritura que é Que é pecado. pecado. Mas tem pessoa que ela, tipo, acaba ficando cega, né? Ela, tipo, até você puxando um papo assim, que você, quando era fisioterapeuta dos clubes, você lidava com atleta. Ou seja, tipo, querendo ou não, é voltado à alta performance. Então, você já chegou a algum momento assim, falar, tipo, questão de ser cristão, de olhar e falar assim, cara, pega mais leve, você já chegou no seu limite e tal, por causa dessa consciência de, tipo, o cara querer ser uma máquina e ele não é, causar essa idolatria dentro dele, tipo, de falar assim, eu me amo demais, eu vou me renunciar demais, a fim de eu ter um bom resultado, um resultado acima da média. Tipo assim, nessa parte, condenação, tá? A gente tá claro nas escrituras. Mas olhando para o outro extremo, da pessoa que ela não faz porque ela olha e ela fala que isso é pecado, porque é um exibicionismo demais. Então, quando a gente olha, o que você tem para falar para essa pessoa, para ela desconstruir esse pensamento de que tá errado pensar que também não deve cuidar do corpo? O que eu falaria para essa pessoa é que, de fato, ela precisa ter mais conhecimento. Ela precisa ler mais, porque quando a Bíblia é clara em relação e fala sobre a gente o cuidado com o templo, a Bíblia ela é muito direta, ou seja, a gente precisa cuidar do templo, porque ele é a morada do Espírito. Então a gente precisa, essa pessoa precisa ter conscientização, ela precisa aprender, ela precisa ler mais sobre. É uma forma errônea das pessoas acharem que o outro cuida demais do corpo, até porque a pessoa está exercitando algo que é a luz da palavra, aquilo que a palavra fala. Então, se a palavra fala que a gente tem que cuidar do corpo, nós temos que cuidar do corpo. E ela é muito clara em relação a isso. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. E a gente devia parar menos de julgar o irmão que faz muito isso, aquele que, de olhar aquele que vai muito para academia e falar, o bombadão, enfim, a gente devia parar de julgar menos e entender que a pessoa está cuidando do corpo. Eu acho que quando a gente pensa em talvez em idolatria, se a pessoa idolatra muito o corpo, eu acho que também a pessoa também tem que se auto se avaliar, mas é isso. Eu acho que não é pecado nenhum a pessoa cuidar do corpo e ir para academia, enfim. E uma pergunta aqui agora para vocês dois. Como que as igrejas podem, tipo, conscientizar essa questão para que não haja essas duas coisas que você falou, idolatria e julgamento? Porque quem faz muito, além da conta, idolatra. Quem não faz nada, julga. São dois extremos. Como é que a igreja consegue trabalhar a maturidade das pessoas para que não haja o julgamento e não haja a idolatria, e sim um equilíbrio? Bom, primeiro que assim, eu acredito que tudo em excesso faz mal. Você tem que ter, a própria pessoa tem que ter a consciência de que, por exemplo, eu deixo de fazer outras coisas para poder ir para academia, para mim já é excesso. Tô ali todo dia, aí tô buscando assim o shape, aí eu já acho que já é demais. Foge já da questão saúde, aí sim entra o idolatrar o corpo, né? Na questão saúde. Isso. Aí tem que saber a intenção do seu coração. Qual que é o seu objetivo, entendeu? Você tá fazendo aquilo pra quê? Pra se aparecer ou é pra buscar uma qualidade de vida melhor? Tem algumas coisas que você tem que pontuar e ponderar. Aí é uma questão de autoanálise, né? Mas eu acho que a igreja ela deveria sim incentivar o cuidado com a saúde, com o corpo. E como fazer isso? Como fazer isso? Tipo, escola bíblica, isso cabe dentro de uma pregação? Isso é feito como? São atividades proporcionadas por ela para envolver idosos, envolver as pessoas que estão na igreja, as crianças. Como que a igreja pode ajudar a preparar as famílias, os membros, para poder fazer isso? Acho que a gente consegue fazer isso através de atividades, todo mundo em grupo, né, em conjunto, através de palestras, até trazendo profissionais, né, da área para poder falar, informar. Às vezes alertar sobre alguns tipos de doenças. Por exemplo, a gente está com um alto nível de infarto em jovens, coisa que as pessoas acreditavam que o infarto é só coisa de gente mais idosa. Então, tipo assim, muitas doenças que o principal fator é sedentarismo,
A gente está com alto nível de obesidade infantil. Então, assim, eles são as possibilidades que a gente pode alertar e estudar, assim, sobre. E a gente acha que estudar sobre essas coisas, talvez, pode ser algo complexo. Mas existem formas lúdicas da gente ensinar isso e aprender também. Tipo qual? Gincanas, oficinas, até através de teatros. É uma forma da gente poder explicar para a população no geral, sabe? E trazer esse tipo de informação de forma de uma linguagem que, assim, qualquer pessoa que consiga ver, compreenda. Bom, e você, Luquinha? Eu acho que aplicar, fazendo um adendo no que a Larissa falou, acho que aplicar a saúde, né, a ciência dentro da igreja é algo importante, porque a própria OMS fala que coloca a espiritualidade dentro do conceito de saúde. Ela fala, acho que foi uma, e isso não é de agora, foi em 1900 que eles já lançaram isso, como uma espiritualidade dentro da questão saúde, pensando em, não como prevenção, mas sim como qualidade de vida. Então a pessoa tem que ter o lado espiritual dela desenvolvido, seja lá qual for a religião, é o que ela fala. Nós temos questionários, né? Isso. Questionários que lá, de alguns questionários, as perguntas se a pessoa tem alguma crença, eles usam crença ou religião. E também tem estudos que mostram que pessoas que têm algum tipo de crença tendem a melhorar, a se recuperar, ter um melhor prognóstico no tratamento e na reabilitação. Isso é interessante. Tipo, a OMS trazer essa questão da espiritualidade para dentro da ciência. Sim. E quando você fala em introduzir a ciência junto ali com as coisas, você fala o quê? Tipo, ensino, educação mesmo? Isso. Eu acredito que se a pessoa colocar isso daí, igual a Larissa falou, eu acho que uma parte dentro do que ela falou, que é minha linha de pensamento dentro para conscientização, eu acho que está em fazer algo específico para isso. Ou seja, uma conscientização mesmo da saúde como algo temático, né? Falando sobre, né? Fazendo algo, talvez algo dentro da escola bíblica, falando sobre, né? A gente entender esse conceito. Porque, por exemplo, pensando para mim e para ela, que somos atuantes na área da saúde, é até mais fácil a gente falar sobre. Você que já conhece do tema, enfim, falar sobre pra gente é tranquilo, assim, pensando, né, nesse sentido. Mas para a pessoa que não conhece, que não é atuante na área, é uma coisa que acaba sendo um pouco mais... acaba sendo difícil, né? E para as igrejas que não têm profissionais de saúde dentro do quadro de membros dela, como é que ela pode implementar essa conscientização, essa gincana e tudo mais? Hoje em dia a gente tem disponível aí vários tipos de cartilhas, até pela própria OMS. Que já, assim, tudo praticamente mastigado. Então, assim, é só a gente dar uma pesquisada, assim, e é de linguagem acessível para a população mesmo. Então, assim, a OMS, ela tem em várias áreas, vários temas, cartilhas informativas, até coisas relacionadas a primeiros socorros. Então, assim, tem essa opção, essa possibilidade. E acho que uma questão também é a vontade, né? Se eu não tenho gente aqui, vai no postinho de saúde, pega alguém, traz, convida, né? Tipo, vai na igreja do vizinho, tipo, é um corpo, se movimenta, se exercite, visita, conversa. Pô, tem alguém aí que é da área da saúde, que é da área de odonto, que é da área de fisioterapia, qualquer área que seja, traz. Porque essa questão que você falou de conscientizar e mostrar o efeito do não cuidado é legal. Estamos com alto índice aqui de infarto, né? Toma cuidado aqui, eu tô preocupado agora. Porque eu sou jovem, então tem que ficar esperto. Mas mostrar isso eu achei bem interessante. Acho que dá para algo para as pessoas fazerem, implementar. E pensando também que hoje a gente está na internet, mostrar isso cada vez mais virtualmente para as pessoas, né? Deixar isso de fácil acesso público. Tem um negócio que eu acho que eu queria falar, que isso aí eu vim pensando, é uma coisa que eu já vim pensando já, sobre o processo da cura em si. Falando em doença, tipo, pensando em cuidado, a cura. Porque eu conheço muitas pessoas, bastante pessoas que falam assim, tipo, mas Deus vai me curar. E já estou curado em nome de Jesus, que eu não vou buscar um médico não, porque Deus vai me curar.
Só que entender que nós, profissionais de saúde, às vezes é a porta do milagre em si. Pensando que, tipo, não que nós vamos fazer um milagre, Não é mérito nosso. mas que Deus vai direcionar essa pessoa, talvez até um profissional de saúde ou um médico, né? Não pensando, talvez pensando em outros profissionais de saúde, que Deus vai direcionar essa pessoa para que a cura da doença ocorra. Porque às vezes a pessoa pensa que, não, que Deus já vai me curar, que eu vou lá na frente, que já estou liberto. Mas é só um processo da cura. É aquele negócio assim, né? Ou eu tenho muita fé, que eu não preciso procurar Deus, não preciso procurar o profissional de saúde, Deus vai me curar, né? Isso que você está falando. Ou então é aquele negócio, tipo assim, poxa, eu não vou em Deus e só vou no profissional de saúde. Exato. Tipo, tem esse extremo Exato. também. Isso. Assim, de verdade, eu acho, né? Isso que você falou é importante. Talvez o profissional de saúde, ele vai ser a cura, vai ser o processo que a pessoa tem que passar para ela ser curada. E parece que não existe Deus nisso aí. Exato. Não sei se vocês têm essa percepção. É aí que eu te falei, que assim, Deus, ele capacita os escolhidos. Ele é o médico dos médicos. Exato. Mas ele também pode capacitar alguém, através daquela vida, ministrar a cura na sua, né? Na sua vida. Perfeito. Exatamente. E nisso, assim, a gente não pode, de maneira nenhuma, achar que Deus não está ali. Entendeu? Porque desde a parte de capacitar algumas pessoas, porque se eu acredito na vocação do pastor, ele prega, eu também tenho que acreditar na vocação de quem está na área da saúde. Sim. Porque ele foi vocacionado para ele está pregando o evangelho através daquilo que ele faz também. Entendeu? O amor, o serviço pelas pessoas. E aí Deus, ele é tão poderoso que ele conecta as coisas, né? Ele vai e bota debaixo de uma esteira. Então, há aquela pessoa que a gente vai orar e ela vai ser curada. Há aquela pessoa que ninguém vai orar, ela vai orar sozinha e ela vai ser curada. Há aquela pessoa que ela vai orar e ela não vai ser curada. Ela vai ter que passar por um processo, tem que procurar um médico, tem que fazer o tratamento, tem que passar por tudo isso, pode demorar 6 meses, 1 ano, 5 dias. E aí ela vai ter a resposta dela. E tem aquele caso que ela não vai ter cura. E aí? Aí, se ela é cristã, ela tem que entender que a vontade de Deus é a que prevalece. Exatamente. Que acima de tudo é a vontade dele. Exatamente. Eu acho que a gente não pode tirar Deus do pedestal de supremacia, né? Uhum. Deus, ele continua supremo. A gente, curado ou não, a gente com saúde ou não, Deus, ele tá na cadeira dele, tá no trono dele ali. E a gente só tem que continuar acreditando que ele permitiu que eu tivesse isso, sabe? Eu acho que a gente que lidar com o paciente diariamente, a gente ouve muitas histórias. Eu já ouvi N histórias assim do processo que chegou a pessoa até chegar talvez até um consultório, né, uma clínica, né, buscando uma solução. Eu já vi pessoas assim que, por exemplo, dor totalmente psicossomática, pensando então que o tratamento da pessoa talvez não seria algo ortopédico ou distúrbio ortopédico, mas sim talvez um tratamento ou uma terapia com um psicólogo. Então, assim, você percebe que o corpo, a saúde em si, dentro do cristão, ela tá de modo geral. Não tem como falar. Desde do irmão que acorda de manhã para abrir a igreja. Se o cara não tiver uma boa noite de sono, ele não vai, eu não acredito que a pessoa faça isso lógico que sim, é de boa vontade, de bom coração, né, de boa índole, né, daquilo que Deus proporciona ao coração dele, mas o corpo dele, ele não descansou, ele não dormiu, ele não teve 8 horas de sono, ele tem que se preocupar se ele tem que estar na igreja às 6 da manhã, ele tem que dormir às 9, tem que, enfim, né, não sei se eu fiz o cálculo correto, mas ele tem que dormir, ele tem que descansar para estar bem. E às vezes a gente negligencia em coisa pequena. Então, se a gente... enfim, a gente acaba negligenciando em coisa pequenininha, mas é que a saúde em si, ela está dentro do contexto de modo geral. Tem que ser o evangelho integral, né? Integral. Falando nesse negócio de negligenciar coisa pequena, a Lari sempre posta, tem costume de postar isso aqui, ó, bebendo água. Entendeu? E aí, já bebeu água hoje, interagindo com o pessoal? Pois é. Que é algo que as pessoas às vezes negligenciam. Sim. O fato de beber água, né? E você falar dessas coisas pequenas, a gente tem um episódio na Bíblia, e falando do processo também. Uhum. Falar assim, cara, o processo medicinal pode ser a resposta da sua cura, ou o controle dela, entendeu?
Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um episódio na Bíblia de Sansão, depois que ele guerreou muito, o Espírito Santo veio, pousou sobre a vida dele, ele guerreou muito, e aí com a força sobrenatural que ele teve, por causa dele ser, do Espírito Santo estar sobre ele, eu não lembro agora quantos soldados ele acabou atingindo os filisteus, mas era muito mesmo, deve ser questão de 1000, se eu estiver enganado, depois a gente corrige, coloca aqui na descrição, mas o interessante é pós isso ele para, e aí sai o poder sobrenatural da vida dele, como se Deus tirasse aquela força, e ele fica ao ponto dele orar e pedir para Deus e falar assim, eu tô morrendo de sede, tipo, você vai me deixar morrer de sede, a ponto dele ter que ir lá no rio e ele beber água para saciar aquilo, ou seja, chegou no meu limite, sabe? E aquilo que é tão pequeno, tão essencial, tipo, houve uma ação sobrenatural de Deus, mas também a ação sobrenatural está dentro do natural. Tipo, bebe água, cara. Bebe água que resolve o seu problema. E um outro texto, eu até quero ler isso, Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 23, olha a instrução de Paulo. Ele fala assim, não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, uma instrução que ele está dando ali para Timóteo, tomar um vinho por causa daquilo que ele já sabia que ele tinha. Então, tipo, para ele continuar desenvolvendo aquilo que a gente falou no começo, da vocação, de uma boa vida espiritual, ter condições físicas, de eu abrir a igreja, o irmão que cuida da igreja, ele tem que tanto dormir uma boa noite de sono, como ele também tem que beber água, mas ele tem que talvez ter o cuidado com o remédio dele. Toma um remédio controlado. Faz atividade física, traz esse equilíbrio. Tenha essa consciência. Eu acho que a gente está falando aqui mais é a questão de sempre ter a consciência, mas não fique só aqui na mente. Responda isso com as atitudes. Sabe? Desenvolva, não julgue, não idolatre mais, desenvolva isso. Então, eu acho que o recado está dado. Mas a importância da gente ter essa fé coerente, essa fé inteligente, tem que estar dentro do que o Luquinhas falou aqui, que a gente falou, que o evangelho integral, a gente tem que ter completo. Eu queria falar sobre as desculpas que a gente dá também sobre não cuidar. Por exemplo, nós damos muita desculpa em relação a gente cuidar da saúde. Mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Condição financeira, eu não tenho condição financeira, mas você não tem tempo? Um exemplo básico para a gente fazer, o cara vai almoçar no horário de almoço, eu sei que é corrido às vezes, mas, deixa o carro 500 metros mais longe do restaurante, vai andando a pé. Sobe de escada. Sobe de escada, exato. Tem várias formas da gente mudar o hábito. Uma alimentação saudável. Por exemplo, começa igual você deu o exemplo da água, começa a beber mais água, começa... coisa que não tem custo ou de baixo custo, mas é isso, eu acho que a gente dá muitas desculpas em relação a isso, às vezes até mesmo a gente recebe paciente em consultório que a gente passa exercício o paciente fazer em casa, e muitas vezes não faz, e às vezes a gente tem que encurralar e entender que não está fazendo. Então isso daí é uma coisa que a gente... E isso é gratuito, a gente entregou para ele com o que ele tem em casa, o que ele pode fazer. Então ele não faz. E... Volta naquela coisa dela acabar não se amando, né? Isso. Não me ama, não. Então o contexto da saúde engloba tudo. Engloba tudo. Vou abrir aqui. Vocês dois são casados. Eu também, graças a Deus por isso, né? Não, amém. Amém. E uma vez eu ouvi falar assim, que a gente se cuidar... é uma forma de demonstrar amor com o outro, porque eu tenho que estar bem para poder te amar. Sim. Entendeu? Faz sentido? Claro, com certeza. Até porque se um morrer, o outro fica vivo. Exatamente, mas é uma prova de amor, entendeu? Sim. Porque a gente precisa se cuidar, até porque no casamento fala que nós nos tornamos um em Cristo. Carne. Então... O pessoal só pensa naquilo, né? Então é preciso a gente ter esse cuidado e até às vezes assim chamar a atenção do outro para esse cuidado também. Porque talvez as pessoas não queiram, né? Não estão acostumadas a ter esse cuidado. Porque é muito normal num relacionamento, talvez alguém que se preocupe e o outro não. O outro não. Como é que uma dica... Não sei se vocês conseguem ajudar nisso, mas...
uma dica de incentivar os dois ir lá, dar a mão e fazer a caminhada junto, e um cuidar do outro ali. Que a gente já teve essa consciência de tipo, cara, eu me cuidar é uma forma de eu demonstrar que eu te amo. Mas eu não posso só demonstrar, eu quero que você me ama também. Então se cuida. Se cuida também. Se cuida, entendeu? Se movimenta. Que dica prática ali, faça uma caminhada. Uma pessoa talvez não goste de ir pra academia. Ela gosta de ir pra natação. A outra pessoa não precisa entrar na natação com ela, mas vai lá e acompanha, entendeu? Fica o tempo lá enquanto a outra tá fazendo. Faz sentido? Eu acho que assim, só do fato de você apoiar ela a fazer aquilo que ela gosta, vai se sentir motivada. Por exemplo, meu marido, ele não gosta de ir pra academia. Não adianta, mas ele gosta de jogar futebol. É uma atividade. Então, tipo assim, eu incentivo ele a ir jogar futebol, vai mesmo. 3 vezes na semana. Não fico impedindo ele de fazer aquilo, porque eu sei que aquilo faz bem pra ele, tanto pro físico, quanto pro psicológico dele. Ele fica feliz, ele fica mais animado, ele vai trabalhar mais empolgado, porque ele tá fazendo aquilo que ele tem paixão. E tem mais disposição por causa da atividade física, né? Sim. São vários os benefícios. O que eu penso sobre também tipo, cada um tem uma forma de algo que gosta. É tentar se encaixar dentro de um programa, né? Dentro do que cada um gosta, né? Por exemplo, eu gosto de uma atividade funcional, mas aí sempre não bate, né? De falar para ser sincero. Um gosta de atividade de fazer uma atividade mais funcional, ou sei lá, um crossfit da vida, outro gosta de uma academia, outro gosta só de praticar o vôlei, praticar não sei o quê. Então, assim, a gente tem que tentar se unir. Às vezes não vai ser agradável para cada um, né? Fazer a atividade que o outro gosta, mas o que a gente conseguir fazer sacrificar algo nosso também para que a pessoa possa também estar junto e cuidar do templo, eu acho que a gente está demonstrando carinho e respeito pela pessoa, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que a gente tenha dado algumas orientações e dicas aí para que você viva a sua vida mais saudável, não só espiritualmente, mas aqui no seu corpo também. E, Luquinhas, antes da gente encerrar, traz uma mensagem para a galera, sei lá, qualquer coisa que você sente que faça sentido para esse assunto ou para qualquer outro. E depois já fala os seus contatos para a galera te seguir aí também. Faz o seu merchan, se você está atendendo, se você tem algum meio das pessoas entrarem em contato com você para ser atendido por você. Eu acho que fazendo um gancho entre tudo, né, pensando num resumo, para mim é a palavra que mais se identifica com saúde, porque eu sei que ela engloba mais coisas, aí eu acho que isso aí fica uma pergunta até mais teológica, mas pensando naquilo que é o nosso tema, que venhamos cumprir aquilo que Deus deseja ao nosso coração, que venhamos estar bem, venhamos estar saudáveis, porque eu acredito que guerreiro nenhum vai à luta sem antes ele se preparar. Então, assim, a gente precisa se preparar, a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa tá firmes, né? E é isso. Beleza, hein? Como é que a galera te acha aí nas redes sociais? Galera, me segue lá no Instagram, Lucas Moreira Físio. Lá eu posto algumas coisas tanto da minha vida pessoal quanto da minha rotina como fisioterapeuta. É isso aí, Hilário. Uma mensagem final pro pessoal e também seus contatos. Faz o seu merchan aqui, quem quiser ir lá. Bom, se eu pudesse dar uma dica, assim, plantar agora para colher depois. Então você tem que plantar agora, né, uma melhor qualidade de vida para você ter um futuro ainda melhor. E quem quiser, né, acompanhar a minha vida profissional, tem o meu Instagram, laspreste.fisio. O telefone comercial também, para quem quiser entrar em contato, o Hugo vai deixar aqui. E lá eu explico sobre algumas patologias, algumas doenças, alguns tratamentos. É só vocês dar uma olhadinha lá, tá? E se alguém quiser entrar em contato com vocês para consulta, via Instagram mesmo? Instagram, telefone comercial. Lá tem todos os dados. Isso. Sim, no meu Instagram tem um link embaixo, debaixo do perfil, só clicar nesse link e vai aparecer já o meu contato já. Isso, eu também. Beleza, vou deixar todos os contatos aqui embaixo. Quero agradecer muito o presente de vocês e fazer um desafio para que vocês se mexam. Vamos cuidar aqui desse corpo, porque a expectativa de Deus é nos encontrar pleno. E se caso tem alguma coisa em falta, a gente está conversando aqui nos bastidores, Deus ele é soberano. Se a gente tem saúde ou se a gente não tem saúde, a gente tem que ter Deus dentro de nós. E a gente tem que ser integralmente dele. Beleza, minha gente? Um forte abraço e até o próximo episódio, viu?
Falou! Valeu.